Seja bem-vindo, você que está chegando. Eu tenho uma palavra poderosa o suficiente para agir na sua vida, para te levantar e para te levar a viver o destino que Deus tem reservado para a sua vida. Essa palavra tem poder suficiente para agir da maneira que você precisa. O mover de Deus que você precisa está sendo liberado aqui, agora, em nome de Jesus. Eu vou falar com você e nós vamos orar e vai acontecer liberações espirituais. Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio. Olha lá, Efésios no capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Escreve assim: Deus vai fazer mais do que eu possa pedir ou pensar. Sabe, o poderoso é saber que Deus, Ele honra a fé daquele que crê, né? Daquele que tem confiança, daquele que se lança, né, em confiança a Ele, se lança em obediência, se lança em confiança a Ele. Mas a fé não é a única forma, né? Nós vamos manter a fé, mas a fé não é a única forma que Deus age. Mantendo a fé, Deus trabalha através da sua unção. Eu tenho uma palavra aqui muito poderosa. Fica aí até o final, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, né? Então a unção é algo que Deus coloca na vida de pessoas e não é sobre a pessoa, mas é sobre a unção que ela está carregando. Por exemplo, tem pessoas que Deus pode colocar uma unção específica, um dom específico para curar enfermos, né? Ou dons de revelação, ou algum tipo de uma unção específica, né? Para fluir em alguma habilidade divina, algum poder específico para agir, né? em alguma situação. A unção sempre vem como um poder para destruir algo que é mal. A unção sempre vem para quebrar o jugo maligno, né? E sabe, esse tipo de unção que está operando na sua vida hoje. Deus estava me dizendo de uma unção que está liberada aqui, que vai quebrar as limitações. Deus vai fazer mais do que você pode pedir ou pensar. Você vai ver aqui que Ana, ela tinha uma expectativa. Ela tinha expectativa de ter um filho. Mas Deus fez mais para Ana do que só dar um filho para ela. Na verdade, Deus fez mais do que Ana esperava. Ana, não teve só um filho, mas ela teve um profeta para uma nação inteira. Sabe? Deus responde além das nossas expectativas. Sabe? E Deus, ele não tem limitações. Nós, como seres humanos, temos limitações, mas quando a unção de Deus, ela vem para agir na nossa vida, Deus pode fazer mais do que nós podemos imaginar. Isaías 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem uma coisa aqui que é chave para a sua vida com Deus, para você viver inspirado, para você viver, sabe, uma vida dentro do propósito de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Sabe, a glória do Senhor está se manifestando na sua vida. Eu declaro a glória do Senhor sobre você. E Deus tem me dado uma visão nesses dias de uma fonte. E essa fonte de águas, ela representa, significa a glória do Senhor. Que quando a glória do Senhor é liberada,
Então ela começa a tirar tudo que é sujeira, ela começa a tirar tudo que é incredulidade, ela começa a tirar tudo que é pecado, ela começa a tirar tudo aquilo que é mal, e a glória do Senhor começa a nos envolver, e a glória do Senhor começa a nos transformar a cada dia um pouco mais, a cada dia um nível mais profundo. Para quê? Para um poder ser liberado, tanto para nos transformar, mas também um poder a ser liberado para nós fazermos as mesmas obras que Jesus fez. Sabe, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que enfermos sendo curados. Eu declaro agora em nome de Jesus, cativos sendo libertos. Sabe, todo demônio escondido, bate e retirado em nome de Jesus. Todo o poder das trevas agora, eu dou uma ordem, seja destruído agora em nome de Jesus. Sabe, nós temos uma identidade em Cristo. Quando você está em Jesus, você não é mais qualquer um. Em livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe, tem um poder, quando você crê em Jesus, tem um poder que está disponível para você, né? Agora, como acessar na totalidade? Escuta o que eu vou te falar aqui. Isso aqui é tão importante que eu nem gosto de falar aqui muito ao vivo, mas Deus vai colocar nessa live só quem precisa ouvir. Olha lá, tem um poder de Deus que é liberado sobre a nossa vida. Agora, presta atenção, que para viver a totalidade desse poder, né, existe também o fator tempo, mas o que vai liberar toda a totalidade do poder de Deus na sua vida, né, é uma vida de jejum e uma vida de obediência. Quando Deus nos pede para fazer algo, nós precisamos obedecer aquilo que Ele está pedindo, no sentido de uma vida de santidade, de uma vida que está sendo aperfeiçoada por Ele. Estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o ponto-chave aqui é que jejum, ele começa a liberar novos níveis do poder de Deus na sua vida. Então, por isso que o inimigo tem batalhado para tirar as pessoas da disciplina do jejum. Jejum na Bíblia sempre está ligado a se abster de alimentos, né? Então, minha mãe, por exemplo, fez um propósito de tirar aquele refrigerante black, né, que você sabe bem. Então ela não fez um jejum, ela fez um propósito, né? E Deus respondeu aquele propósito de uma maneira especial. Agora, isso foi um propósito. Ela tirou o refrigerante. Sabe? O que eu estou falando aqui, se você pode, se você tem fé para isso, e se sua saúde também pode, então, para liberar novos níveis do poder de Deus, que já estão liberados sobre a sua vida, faça um jejum mais prolongado, né? Eu costumo dizer que, se você tem uma causa urgente, jejue por 3 dias, e veja o que o Senhor te fala sobre isso, ou nesse momento vai ser gerado fé, poder, para você até declarar e coisas serem desfeitas, armadilhas do inimigo serem destruídas, né? Talvez você tenha que jejuar por 3 dias. É algo urgente, algo que é urgente para você, mas às vezes Deus vai te dar uma nova perspectiva, você vai ver que não era tão urgente assim, ou então realmente é urgente, Deus vai resolver, né? Ou Deus também vai te dar a capacidade de resolver o problema. Jejum de 3 dias é um jejum de causa urgente. Agora, existe o jejum de 21 dias. Muitas vezes, se Deus te deu uma revelação e você não sabe, ou você não está entendendo bem, ou você não sabe como aplicar aquela revelação, então, no primeiro dia Deus já pode liberar a resposta, mas às vezes acontecem algumas interferências no meio do caminho, apesar que lá era Velho Testamento, mas tem algumas coisas que ainda acontecem, né? E quando nós entramos em jejum, o que acontece? Jejum expulsa a incredulidade. Quando Jesus falou sobre jejum com seus discípulos que não puderam expulsar um demônio em determinada ocasião, o que aconteceu? Jesus, rapidamente, ele faz a conexão entre o jejum e ele fala sobre como a fé funciona. Então o jejum vai liberar um poder maior na sua vida. Então,
E aí as coisas parecem fáceis. Você libera uma palavra e alguém é curado. Você vai orar por alguém e Deus já revela, né, a palavra que a pessoa estava precisando. Deus revela o que a pessoa está vivendo. E Deus dá a orientação do que a pessoa deve fazer. O que é isso? Períodos mais prolongados de jejum vão liberar poder do céu na sua vida, né? E também existe o jejum. Então, jejum de 21 dias você não entendeu bem, ou você entendeu e não sabe como aplicar. Aí vai vir uma capacitação de Deus, vai vir a revelação que você precisa. Agora, 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, aí é para quem está se consagrando. Jesus, ele jejuou por 40 dias. Você vai ver na Bíblia outras ocasiões onde se jejuou 40 dias, que estava ligado ao quê? Estava ligado a um período de consagração. Ó, isso aqui não estava no script. Então o Espírito Santo está falando com você. Sabe? Cristãos que às vezes têm uma dificuldade de se desenvolver espiritualmente. Adote a prática do jejum. Adote a prática do jejum. Religiões no mundo, eles têm a prática do jejum, né, para receber algo maligno, né, mais forte. Por quê? Porque muitas vezes o mal, ele tenta copiar o que Deus faz, né? Então você não precisa saber de mal, você precisa saber de Deus. E só saber também o que Deus te revela. Porque na nossa trajetória de vida, nessa comunhão com o Espírito Santo, Ele não vai permitir que a gente fique enganado. Você está ouvindo? Deus não permite que a gente fique enganado. E ao mesmo tempo Ele está nos capacitando. Eu tenho falado para vocês, já são quase mais de 8 anos. Nenhuma situação importante da minha vida foi pega de surpresa. Muitas vezes Deus me revelou exatamente o que iria acontecer. E aconteceu exatamente aquilo, como Deus havia me mostrado. Por quê? Para eu saber que Ele estava no controle. Quando Deus revela algo ruim, por que Deus revela algo ruim? Primeiro, considere que Deus está querendo dar um livramento. Mas e se algo ruim aconteceu? Deus está falando que Ele está no controle. Mas também, quando Deus revela algo ruim, às vezes é para ter um posicionamento nosso. É um posicionamento nosso. Então, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo. Aqui em 2 Coríntios, na verdade Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o que nós estamos vivendo hoje na carne é pela fé no Filho de Deus. Então, nós cremos que Jesus, Ele nos substituiu do nosso pecado e Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E Jesus pegou toda a autoridade que era dele e entregou para nós. Aquilo que Jesus fazia, nós podemos fazer também. Agora, Jesus, como exemplo, Ele nos ensinou a orar. Tem aquele exemplo que sempre é bom, né? Jesus não ensinou os discípulos em determinado momento a fazer milagres ou operar no sobrenatural, mas Jesus ensinou eles a orar. Por quê? Através da oração vai vir toda a instrução de Deus que você precisa. Por exemplo, se eu te ensinar, isso não significa que você não tem que aprender sobre a operação dos dons. Mas, por exemplo, se eu te ensinar aqui sobre coisas espirituais, e se você não tiver uma conexão com Deus, provavelmente tem algumas coisas que você não vai entender. Por quê? O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Você está vendo? Porque para eles são loucura, né? Então ele não pode compreender numa razão, numa forma intelectual. E tem gente que ainda nem tem um intelecto muito alto, né? Às vezes nós não temos um intelecto tão alto, ainda quer usar o intelecto baixo para entender algo. Fica pior ainda, né? Então o que acontece? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ter essa conexão com Deus. A Bíblia diz que Daniel era excelente. Mas por que Daniel era excelente? Porque nele tinha o Espírito de Deus.
O espírito excelente. Então, ele tinha um espírito excelente, né? Um espírito excelente, sabe? E hoje na nova aliança nós podemos dizer que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos excelentes. Nós temos algumas capacidades que Deus já nos deu, mas normalmente quando Deus te dá uma missão, sabe? Ele te deu capacidades altas, mesmo que Ele tenha te dado capacidades altas, Ele vai te dar uma missão maior do que a sua própria capacidade possa suportar, para você sempre depender dEle, para você sempre depender dEle. Você está ouvindo isso? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes ou os poderes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus vai fazer algo maior, algo mais poderoso do que você possa imaginar. Ana orou por um filho, mas Deus não deu para ela só um filho. Deus deu para ela um profeta. Ó, Deus deu para ela um profeta, e um profeta para uma nação. Um profeta para uma nação. Você está ouvindo? Olha lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Estava morto há 4 dias. Mas Jesus ressuscitou a Lázaro. O que isso mostra? O poder de Deus vai além do que nós podemos imaginar. O poder de Deus vai além do que nós podemos imaginar. Quando Jesus precisava, na verdade ele não precisava, mas estavam cobrando dele o imposto, o que aconteceu? Ele fez algo que não se poderia imaginar. Em Mateus 17, a partir do versículo 24, você vai ver que Jesus instruiu a Pedro: vai ao mar, joga o anzol e puxa o primeiro peixe, né? E o primeiro peixe que você fisgar, ao abrir a boca do peixe, né, você vai encontrar ali uma moeda. Então, Pedro pegou a moeda e entregou aos cobradores de impostos. Então, nós precisamos entender que isso não é só algo teológico, não é só uma doutrina teológica, né? Tem também essa aplicação, mas isso mostra o poder de Deus. E quando nós temos um propósito, uma missão que é de Deus, porque às vezes nós estamos criando nosso próprio propósito. As pessoas estão criando o que querem e não estão sensíveis ao que Deus quer, né? Aí o que acontece? Deus está nos chamando para viver o propósito dele. Você está ouvindo o que eu estou falando com você? Deus está nos convidando para viver o que Ele quer, por mais desafiador que pareça. A questão não é se é desafiador ou não. A questão é se Deus te chamou para isso. Eu vou declarar: Deus vai fazer mais do que você pode pedir ou imaginar. Deus vai fazer além da sua expectativa. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Você pode dizer que Deus é bom? Aí mesmo onde você está, vamos orar. Vamos orar. Deus vai fazer além do que você espera. Deus vai fazer além do que você espera. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos agora. Tua palavra tem nos dito que quando nós te contemplamos, nós somos transformados de glória em glória. Pai, obrigado pelo teu amor que sustenta a nossa vida. Obrigado pelo teu amor que sustenta todas as coisas. O Senhor tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. A tua palavra sustenta a nossa vida, sustenta todas as coisas, sustenta esse mundo e também sustenta cada coisa dentro do propósito do Senhor para nós. Pai, eu peço que o Senhor venha destruir agora todos os bloqueios espirituais, mandar embora todo demônio escondido, tudo aquilo que veio no nosso caminho para tentar nos impedir, nos atrapalhar. Eu dou uma ordem agora: Satanás, pega a sua bagagem e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora: os enfermos sejam curados em nome de Jesus. Os cativos sejam libertos.
Você que está com alguma questão emocional, Deus está te livrando agora. Você que estava passando por um ataque espiritual, eu declaro liberdade agora. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem o poder de Deus agindo aí na sua vida. Tem o poder de Deus agindo dentro da sua casa. Tem o poder de Deus agindo. Deus está fazendo algo. E Deus vai fazer algo a mais do que você pode pedir ou do que você pode imaginar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando comigo aqui. Que Deus vai ser detalhe na vida de alguém aqui. Deus está falando comigo que Ele vai ser detalhe. Eu vi alguém aqui, ó. Até um sapato que você está querendo aí. Até um sapato que você está querendo. Deus vai trazer isso para você de uma maneira sobrenatural. E tem pessoas aqui, ó, que é tempo já de gratidão, porque Deus já tem cumprido coisa na sua vida. E Deus tem trazido um tempo de prosperidade, em nome de Jesus. Pobreza do diabo. Diabo que quer manter as pessoas pobres. Agora, se você está passando por isso, então creia que tem um propósito maior de Deus, e que Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar como? Te dando sabedoria de como trabalhar, te dando força para trabalhar, te dando uma ideia, do que fazer, ou também colocando você em conexão com pessoas pontuais. Comunhão com Deus e comunhão com os outros estão ligadas à prosperidade. Ou se esses casos, se não for assim, às vezes o inimigo tenta bloquear todo tipo de porta que vem para você, aí Deus faz o ato soberano dele. Mas sem cuidado, sem milagre, você não fica nesses dias em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo que é uma semana que Deus está liberando milagres financeiros em nome de Jesus. Eu tenho falado para vocês aqui desde a semana passada, eu falei assim, eu não vou mais orar por prosperidade, eu vou orar para que as pessoas entendam que o Espírito Santo é um presente. Porque o Espírito Santo nos guia em tudo que nós precisamos fazer. Ele vos guiará em toda a verdade. Cuidado de Deus é uma verdade de Deus. Mas Deus está me dando essa palavra, então eu vou falar. Você pode dizer amém, pode dizer glória a Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E cada um aqui que está com o coração sincero, cada um aqui que Deus, Ele está te vendo. Eu clamo pela misericórdia de Deus e também declaro a bênção de Deus, declaro você abençoado. Declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Gente, que poderoso, que especial. Se você puder, compartilha com alguém essa palavra. Escreve assim, ó. Deus vai fazer mais do que você pediu ou pensou. Deus vai fazer mais do que você possa imaginar. Em nome de Jesus. Gente, estamos sempre aqui. 11 da noite, 5:30 da manhã e às 6 da tarde. Tá? Nós vamos testar esse horário aqui, das 6 da tarde. E aí nós voltamos a comunicar com você. Tá bom? Então, 11 da noite, essa semana, 11 da noite, 5:30 da manhã e 6 da tarde. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.